Fala pessoal, bom dia, aqui é Pedro Viana, sou arquiteto e hoje eu vou falar com essas bancadas aí que estão capeste no mercado, onde você vê é uma bancada de porcelanato, todo canto tem uma bancada de porcelanato e você está querendo saber se realmente é uma furada, se vai perder o dinheiro ou se é uma bancada top de linha que dá para você fazer aí na sua casa, na sua obra dos seus sonhos e tá indeciso, então fica comigo que no vídeo de hoje eu vou te falar tudo sobre bancada de porcelanato, desde qual porcelanato escolher, pelo amor de Deus, não escolhe porcelanato errado, senão você se arrepende. Qual profissional que você deve contratar. Vou te mostrar os cuidados que você tem que ter com essa bancada, quais as vantagens, as desvantagens e como é que ela é fabricada. Essa bancada ela é minuciosa, mas vale a pena, então fica comigo. Então já que eu vou te ajudar, me ajuda aí com o seu like, que isso fortalece bastante o vídeo e ajuda ele a chegar a mais pessoas. Se inscreve aqui no canal, porque todo domingo tem vídeo relevante e você que está construindo não pode perder, por isso ative as suas notificações para você ficar sabendo assim que eu lançar um vídeo novo e relevante. Bom, como você sabe, as bancadas de porcelanato já estão, principalmente nas bancadas, é óbvio, nas ilhas, nos lavabos, nas cubas esculpidas, dá para fazer mesa de jantar com porcelanato, dá para fazer nichos de banheiro e por aí vai, né? Você que pensava que porcelanato é só para botar em piso, em parede, você está redondamente enganado. Alguém teve essa ideia genial. Um abraço para essa pessoa aí, ela está salvando muitas pessoas que querem ter uma obra chique, mas não tem tanto dinheiro. Sim, mas eu chego na loja, tem 10 milhões de porcelanato de tipo diferente, retificado, polido, esmaltado e como febre danado eu escolho um porcelanato desse, eu não sei nem pra onde vai. Bom, realmente existe uma variação de porcelanato muito grande no mercado, desde resistência à água, a mofo, a impacto, antiderrapante, polido, esmaltado, retificado, toda massa, isso aí realmente te deixa complicado. Existem três tipos basicamente de porcelanato. Existe o porcelanato polido, o esmaltado e o porcelanato técnico. O polido, ele é o porcelanato mais barato que você tem no mercado e é o que mais você vê, é o mais vendido. Por quê? Ele é aquele porcelanato que você vê que tem aquele brilho, que parece um espelho, sabe? Que você vê nos saguões de hotel, nas salas de jantar. Esses porcelanatos eles recebem o nome de polido porque a massa que sai do forno, aquela massa de argila, ou biscoito, como se fala, ele recebe uma camada só de engobe e ele recebe um polimento ali que vai deixar aquele brilho que você vê aí nos pisos e nas paredes. Ele é muito usado em bancadas também, pelo preço, pelo brilho, porque é bem atrativo realmente. E o segundo porcelanato é o porcelanato esmaltado. Esses são geralmente aqueles que você vê que tem textura de madeira, que ele tem realmente a textura, você passa assim, você sente o veio da madeira. Ele é aquele que tem textura de pedra, de cimento queimado, de pedra natural, de mármore escuro, de mármore negro. Aquelas super pedras, ele imita tudo. Então essa é uma vantagem muito grande do porcelanato esmaltado. E a vantagem maior ainda que ele tem é a resistência dele a manchas, resistência a impacto, a arranhões, tá? Resistência química a materiais de limpeza que você vai estar usando, afinal de contas a gente está falando de bancada de cozinha. Agora uma coisa que você tem que entender, esses esmaltados eles têm uma escala de proteção, ou seja, é o PI, PEI. E ele vai de 0 a 5. Isso quer dizer que quanto maior esse número, maior a resistência dele a tráfego de pessoas, se você pode colocar numa calçada ou não. Quanto mais alto, melhor. E ele é um pouco mais caro do que o porcelanato polido. Agora, você deve estar pensando, será que ele é esmaltado, né? Ele tem polido, tem com brilho, tem sem brilho? Sim. Esse esmalte, quando ele passa por esse processo, ele pode sim ser polido, pode ser acetinado, que é aquele sem brilho, meio fosco, e ele pode ser também completamente brilhoso ou completamente fosco. Então você tem uma opção aí dentro dos esmaltados. Você tem que sempre escolher um retificado, que a borda dele é retinha, aqui ó, que nem na imagem que eu estou te mostrando. É uma borda que ela passa por um processo de retificação para ficar perfeitinha de 90 graus e aí pegar menos rejunte. E aí a sua bancada vai ficar com cada vez menos juntas e emendas aparentes. Isso é muito importante. E nós temos o terceiro tipo de porcelanato, que são os porcelanatos técnicos, ou porcelanato toda massa, ou porcelanato massa única.
Esses são bem mais caros. E ele recebe esse nome por quê? Porque a massa que sai do forno, ela recebe tratamento idêntico à sua massa que ela é feita ali embaixo. Então, o que você vê em cima é do que ele é feito, tá? Ele só recebe ali uma espécie de polimento ou algum escovamento para dar algum acabamento, mas a parte superior dele é igual à parte de baixo. Ele é, como o nome já diz, ele é massa única e ele é perfeito para fazer os acabamentos das quinas, que eu já vou te falar aqui como é na fabricação. Ele é perfeito porque ele destaca menos as pontinhas e ele tem e ele não fica aparecendo aquela massa do porcelanato como no esmaltado e no polido. Aquele verniz, quando ele é cortado, às vezes fica aparecendo uma brechinha ali da massa que tem que ser tratada, tá? Agora ele é muito mais caro do que o porcelanato polido e o esmaltado, nessa exata ordem, e ele tem menos variedades no mercado, não tem tanta cor, tanta textura, tá? E ele é mais caro, sai menos, por isso acaba sendo uma vantagem dependendo do seu gosto e do seu bolso. Sim, falou e tu escolhe qual desse aí. Qual desses três eu indico para fazer as bancadas? Qual que eu uso nos meus projetos para indicar para os meus clientes? Eu já usei o porcelanato polido, que é o primeiro que eu estou mostrando aqui. Hoje eu só utilizo esse daqui, que é o porcelanato esmaltado, porque eu tenho muito mais vantagens com ele. Eu tenho mais paleta de cores, eu tenho mais texturas para usar, ele é muito mais versátil. Ele aguenta muita água, ele aguenta muita pancada não, né? Tem calma também. Ele aguenta pancada, ele é mais resistente. Ele aguenta mais riscos, ele é muito mais resistente a tratamento químico, assim, você vai usar qualquer material de limpeza, é muito mais difícil dele manchar, dele absorver ali, fica uma mancha, uma noda, como se diz aqui no Nordeste. As juntas dele são retificadas, então eu tenho muito mais chance de o acabamento ficar top de linha. Então eu sempre utilizo ele, e ele não é assim, um absurdo mais caro do que o porcelanato polido. Já que você vai fazer só uma bancada, você não vai comprar tipo assim 20 caixas de porcelanato, então o preço acaba não fazendo tanta diferença assim, dentro das vantagens que ele vai te dar, a vida útil da sua bancada. Outra coisa, não utilize o porcelanato esmaltado antiderrapante, tá? Porque esses aí são feitos para calçada, para banheiro, e eles são meio crespos ali, para você limpar vai dar um trabalho desgramado, então não usa ele. Então porcelanato escolhido, aí vai dar do seu gosto, textura, tem 1001 texturas, madeira, cimento queimado, por aí vai. Porcelanato escolhido, agora é a hora de você saber qual profissional você deve contratar, porque aquela dúvida surge, né? Será que é um encanador? Será que é um pedreiro, um servente, uma pessoa que trabalha com mármore? Quem será que eu contrato? Bom, como isso é uma profissão relativamente nova, é uma bancada bem artesanal, ela acaba sendo o cara que se especializou naquele negócio ali. Às vezes ele trabalha com mármore, é um marmoreiro, e ele se especializou em fazer essas bancadas, fez uma, duas, três tal, foi aprendendo e ficou fera nisso. Então você vai ter que procurar esse cara, você vai ter que pesquisar na sua cidade, vai ter que visitar alguma obra, você vai ter que dar um jeito de visitar alguma obra que o profissional fez, porque você tem que olhar as quininhas ali, como é que é o acabamento dessa pessoa, se realmente vale a pena dar uma perguntadinha para o cliente dele. Então sai pesquisando aí com seus amigos, que alguém que construiu, que fez, vai pede para dar uma passadinha lá. Dá um jeito. Resumindo, pode ser um marmoreiro que se especializou nisso, pode ser um azulejista que se especializou nisso. O importante é o cara fazer muito aquilo, ele ser experiente, tá? Então não tem uma profissão definida para a bancada de mármore. Então escolhe aquele experiente e visita a obra, que você não vai ter dor de cabeça, eu te garanto. Agora, como essas bancadas são fabricadas, meu Deus, que mistério, porque ela é tão fininha, é fininha assim, você fica, será que esse negócio aguenta uma panela carregada de carne, uma panela de pressão? Ei! Aguenta sim, pessoal. Essas bancadas, elas são feitas com porcelanato, mas não só com porcelanato. Elas são feitas ali com alguns suportes que você coloca na parede, pode ser grapa metálica, alvenaria, com sistema de drywall, com placa cimentícia. Eu vou estar colocando aqui a foto, ó, aqui do lado, que você coloca a placa cimentícia, depois impermeabiliza ela, e aí sim você vem e assenta o seu porcelanato ali. Só que embaixo dessas grapas ela não vai ficar encostando direto ali no seu porcelanato não, tá? Para dar uma resistência maior você pode usar ali embaixo, fazer um enquadrozinho ali, um próprio porcelanato mais barato, de uma pedra natural bem barata também, tipo um granito, verde ubatuba. Você pode fazer isso aí para dar mais resistência e mais fixação.
a sua bancada fica mais estável. Ela pode ser feita só em cima dessa grapa metálica ou ela pode ser feita também enquadrando tudo ali, você fazer um lastro ali todo na pedra de granito, mais barato, ou pode ser em outro porcelanato, pode ser em ardósia, para fazer essa base ali, né, de assentamento do seu porcelanato. Pode ser também, eu ainda não fiz, eu estou pesquisando bastante, você pode fazer essa base aí em cima das grapas metálicas com MDF naval, tá? Esse MDF aí, ele receberia uma camada de impermeabilizante ali específico para isso, antes de você assentar as suas pedras ali, para poder dar essa base. Eu gosto mais da ideia de fazer uma base completa para assentar essa bancada aqui. Para mim fica um negócio mais sólido, mais firme, tá bom? O grande detalhe da bancada de porcelanato é a quina, são os acabamentos de 45 graus assim. Tem que ser feito, porque ela tem 1 centímetro, 1,5 centímetro, dependendo da marca. E ali aquela camada de esmalte da pedra que a gente escolheu, ela tem tipo assim 1 milímetro, 1,5 milímetro no máximo, tá? Então, esse corte de 45 graus ou meia esquadria, ele não pode sair cortando 45 graus assim, tipo, direto, porque aí ia bater nesse esmalte e ele vai, tipo, voar uma lasquinha, vai destacar. E aí depois tem que ser acabado ali com a massa plástica, tá? Então, esse corte de 45 graus aqui, ele tem que ser feito com um cara que manja muito, que é bem cuidadoso, tem que ser feito com a serra mármore de porcelanato, tem que ser feito com muita água, na angulação correta, com muita paciência, para esse esmalte ele ter essa paciência de ir contornando esse 1 milímetro aí do seu esmalte e ele não destacar, porque aquele destaca fácil assim, se você vier por baixo com a serra, né? Então essa é a grande sacada da bancada de porcelanato, as quinas, elas têm que ser perfeitas. Então essas quinas depois são cortadas com toda essa dificuldade, essa minúcia, elas são coladas uma na outra, eu vou estar mostrando aí na foto, com massa plástica, tá? Essa massa plástica é aquela mesma que é usada para fazer reparo de lataria de carro, então ela é bem firme, bem dura, ela cola bastante, então com resistência não tem problema, tá? Então fica sobrando ali um pouquinho dessa massa do rejunte, ela é lixada depois e todas as peças, pessoal, elas são projetadas peça por peça, então é muito importante você ter um designer de interiores, um arquiteto que também tem experiência nisso e assim, qualquer milímetro fora do esquadro, assim, dá BO, dá problema, é muito chato. Então, realmente, mais uma vez, o profissional, lembra disso. Dá para instalar qualquer tipo de torneira, eu pesquisei demais, as torneiras que eu já instalei para os meus clientes não deram problemas, não teve nenhum tipo de restrição, o profissional concordou comigo, ó, essa torneira dá para instalar. Não tem nenhum problema, é só fazer o corte ali como você faz numa bancada de pedra normal. As cubas também não tem nenhum problema, sem falar na vantagem que você pode fazer a própria cuba esculpida já descendo ali. Só que ela é um pouco mais pesada, tá? Elas dão um pouco mais de trabalho, são um pouco mais pesadas e as quinas ali os recantos das suas cubas metálicas, elas são arredondadas, que facilita muito a limpeza. Já as quinas de porcelanato, elas não podem ser assim abaloadas e é um pouco mais chato para limpar, tá? Mas é muito bonito. Cuidado para não ficar monótono na cozinha. Roda banca, respaldo, bancada, ilha, piso, tudo no mesmo material, tá? Dá uma mesclada aí, vê com o seu arquiteto, com o seu designer de interiores, para poder ficar um projeto bacana e não ficar cansativo ou muito apapagaiado, como a gente diz aqui. Para você que não sabe, apapagaiado é tipo enfeitado demais. Eu fiz um vídeo sobre cozinha aqui no canal. Eu vou deixar aqui no card, ó, 5 erros que você comete na cozinha. O vídeo tá bem completo, já vai bater 100 mil views. Então dá uma passadinha lá para você se inteirar desses assuntos que eu tô falando aqui, para não ficar repetindo, tá? Então dá uma passadinha lá. E lembrando que no fundo da sua cuba ali, você tem que fazer um corte diamantado, que é esse corte que eu tô mostrando aqui, para poder dar a queda da água pro ralo. Mais uma dificuldade também, então eu não gosto muito de usar essas bancadas, tá? Você tem que usar uma tampa ali em cima de porcelanato para esconder esse corte diamantado, não ficar aquele desenho ali. E existe outro problema, aquela pedra ali você vai ter que tirar com os dedos, você vai ter que encaixar seus dedos nas brechinhas, nas frestas, para poder subir. E eu já vi acidente acontecer na própria obra, a gente testando assim, e ela escorregou e deu uma pancada assim no fundo. Não chegou a trincar, mas já deu para me mostrar que isso pode acontecer no dia a dia, quando você vai retirar aquele tampo
E ele pode bater e quebrar realmente a sua bancada e trincar, porque é pesado. E outro problema desse tipo de cuba é que junta sujeira. Numa cuba normal de inox, você tá vendo ali a sujeira, você sempre passa um pano e limpa. Aquele tampa, aquele fundo falso ali, a sujeira fica ali escondida, às vezes quando você vai limpar tá o maior nojo. Você tem que ser uma pessoa assídua de limpeza, tá? E tem que ter, quanto mais assíduo na limpeza, mais vezes você vai tentar pegar a tampa assim, pode ser que dê problema. Então eu não aconselho muito, botei algumas, não coloco mais, tá? Sempre tem vários tipos de cuba aí de sobrepor, de embutir, tá? Então não tem necessidade, eu não vejo. A não ser que o cliente peça muito, eu conscientizo ele sobre os possíveis problemas para ele ter cuidado e tal. Então os cuidados que você tem que ser são básicos nessa bancada. Não tem grandes cuidados para você tomar com ela. Mas assim, evitar produto de limpeza muito pesado, tipo ácidos para alumínio, aqueles polidores. Evitar de limpar com esponja de aço. Você limpa com o lado verde da bucha que já está de bom tamanho. Não requer maiores cuidados. Assim, evitar também de derrubar uma panela em cima, como você evitaria em qualquer pedra. Então não tem uma vantagem, não é um cuidado específico da bancada de porcelanato, tá? Evitar de subir na bancada para consertar alguma coisa. Evita, né? Vai subir na bancada, você não subiria em nenhum tipo de bancada, nem da de granito, que é a mais barata, até a bancada de pedra sintética, que é caríssima, que custa um celta. Então não suba na sua bancada de porcelanato também. Quando for cortar carne, o PI do porcelanato esmaltado, se for alto, ele aguenta você cortar carne em cima, mas não vale a pena. Usa uma tábua ali para... Já pensou aí, passa 5 anos, a sua bancada tá novinha em todo lugar. Aí naquele lugar que você parte carne, ela já tá meio fosca, meio arranhada ali. Então evita, usa uma tábua aí para ficar a sua bancada novinha. Então vamos lá para os pontos negativos e positivos, positivos e negativos de se ter essas bancadas, tá? Bom, o ponto negativo principal, as quinas delas trincam com uma facilidade, tá? Então essas quinas aí você tem que cuidar. O profissional ele tem que abaloar as quinas o máximo possível com a massa plástica, porque isso vai evitando cada vez mais de trincar. Se por acaso você vai passando aí com uma caixa pesada, com uma tábua, uma panela e trinca a quininha do seu porcelanato, você tem que guardar essa lasquinha, pega ela, tem que ter também um pouco de massa plástica guardada da mesma. E aí você cola a trinquinha ali, aquele lasquinha com a massa plástica, dá uma lixada ali que vai ficar imperceptível, tá? Então é um ponto negativo que dá para contornar facilmente perto de tudo que ela proporciona para você. E o segundo ponto mais negativo assim é realmente dar o primeiro passo, encontrar um profissional que manje do negócio, tá? Que manje, ele tem que ser top de linha. Não vá pagar um mais barato porque você vai perder. Você vai jogar o dinheiro mais barato no lixo. Procura um profissional bom, porque ainda são um pouco escassos no mercado. Eu moro aqui, por exemplo, em Caruaru, tem 300 e poucos mil habitantes. Já tem alguns profissionais, inclusive eu trabalho com um senhor que ele é muito bom no que faz, ele é bem cuidadoso. Sabe aquelas pessoas zelosas, amam fazer aquele trabalho, gosta de ver o sorriso no rosto do cliente. Então você tem que procurar esse tipo de profissional. E não quer dizer que ele vai ser super caro por isso. Significa que ele vai estar mais cheio de serviço, ele vai ser mais procurado, você vai ter que esperar um pouco mais. Às vezes nem é tão mais caro, né? Então o profissional é um ponto fraco, mas que eu tenho certeza que, tipo assim, isso vai mudar bastante daqui pra frente, porque as bancadas elas estão empesteando tudo e cada vez você vai ter mais profissionais. Pô, e o terceiro eu não consegui encontrar. Realmente essa bancada é top de linha. As vantagens, ele tem um mix de vantagem muito grande, variação de cor, variação de textura, de resistência, formas de instalação super diferentes. Você não precisa comprar aquelas Coffee Gold por R$3.000 o metro, aquelas pedras sintéticas que são bem frágeis, tá? Diga-se de passagem. Aquela Corian, são bancadas caríssimas que às vezes você tem que deixar o preço de um carro para fazer uma bancada dessa. Então ela veio para democratizar as bancadas chiques, as bancadas sofisticadas, diretamente muito mais acessível para as pessoas que não querem ficar na bancada de granito, de granitão, de verde ubatuba, entendeu? Essa é a vantagem, ela democratiza essas bancadas mais sofisticadas. Eu gostei bastante de trabalhar, praticamente toda bancada que eu penso aqui hoje nos meus projetos com meus clientes, eu já bancada de porcelanato de primeira, dependendo do nível social do cliente, se ele está disposto a fazer isso, se ele gostou, primeiro eu mostro, eu falo os prós e os contras, como eu estou falando aqui para vocês, as dificuldades, as vantagens, e se ele concordar, eu vou botar o meu na reta e fazer bancada de porcelanato, porque eu gostei demais, sem comparação.
perto das pedras sintéticas, que são muito bonitas, mas que são muito caras e fogem da realidade da maioria dos meus clientes e da maioria de vocês que está aí me assistindo. É isso aí, pessoal, essas foram as dicas. Se eu te ajudei, deixa o seu like aí, se inscreve aqui no canal, compartilha com seus colegas que estão na dúvida para receber conteúdo relevante, ative as suas notificações. E se eu me esqueci de alguma coisa, se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, me conta aí se você teve algum aperreio, algum problema com essas bancadas. Se você gostou demais, deixa aí nos comentários, me ajuda aí no feedback, que a gente vai se falando aqui. É isso aí, pessoal, até o próximo vídeo, um abraço e uma bancada top para vocês. Falou!